A temática de hoje é a segunda aula de Teoria Jurídica da Regulação e havíamos parado nesse slide, no slide anterior a esse, aliás, sobre a relação entre teorias econômicas e teorias jurídicas. É claro que a economia, quando se debruçou sobre a regulação, ela teve mais tempo e esforço dedicado a esse fenômeno específico de intervenção do Estado no domínio econômico. O direito, sempre partindo do pressuposto de que lidava com normas, né? E com isso, na própria intervenção da atuação positiva do Estado sobre os particulares em geral, não havia visto o diferencial da regulação até, dependendo do país, né, a década de 90 ou a década de 70 ou antes disso em alguns poucos países. Mas o fato é que na economia existe todo um histórico de como tratar a regulação e costuma-se, inclusive, fazer uma separação na economia entre teorias econômicas de interesse público e teorias econômicas de interesses específicos, no sentido de que teorias econômicas de interesse público pressuporiam que o regulador estaria buscando o interesse público e que o papel e que os resultados regulatórios seriam explicados a partir desse esforço de procura do interesse público. Já teorias de interesses específicos, e uma delas que tem esse nome, né, é a teoria da escolha pública. Ela surge para, no ambiente regulatório, tentar explicar que, na verdade, o regulador busca a satisfação de interesse de grupos específicos e não do interesse público em geral. Mas algo comum às teorias econômicas que nos interessa aqui para avaliarmos as teorias jurídicas, né, que é a sua razão de ser. Em geral, as teorias econômicas elas procuram descrever o fenômeno regulatório e antecipar os resultados, ou pelo menos as decisões regulatórias. Então, uma teoria da escolha pública, o que ela procura evidenciar? Que existe, no caso da regulação, né? um George Stigler dirá que a teoria que a regulação significa um mercado de regulação, de ofertas regulatórias, em troca de certos benefícios para a instituição reguladora. E que essa troca acontece orientada por grupos de interesse específico, que são os capazes de movimentarem o Congresso, ou o Parlamento. E que, em grande medida, o regulador estará em busca de orçamento, estará em busca de responder ao parlamento pela regulação que ele implementa. Então, a teoria da escolha pública tentará explicar que o regulador tomará as decisões não orientado ao interesse público, e sim tomará decisões orientado a grupos de interesse específico, e com isso ela tenta predizer as decisões regulatórias. Então, é uma teoria, são teorias, em geral, explicativas, descritivas do fenômeno regulatório, da decisão, dos incentivos e dos fatores que fazem com que o regulador tome a decisão ou em outro sentido, e com isso viabilizar a possibilidade de se antecipar o resultado regulatório. As teorias jurídicas, elas em geral não têm essa pretensão, né? As teorias jurídicas, elas buscam prescrever o resultado regulatório, de um lado, e elas buscam estabelecer desenhos regulatórios institucionais capazes de protegerem valores, dentre eles o interesse público. Então, as teorias jurídicas da regulação, elas terão um outro formato. E eu começo aqui por uma teoria que é uma teoria
insuspeita, no sentido de ter um nome de algo que é próprio ao direito, que é a teoria processual administrativa da regulação. Então, o que uma teoria processual administrativa da regulação dirá, né? Ela dirá que o regulador, aliás, tomará decisões com base em uma pauta processual administrativa e que o processo administrativo explicará muito das decisões tomadas, das orientações efetivamente implementadas pelo regulador. Outras teorias, como a teoria dos sistemas, no caso, sistemas autopoéticos, inspirado em Luhmann e depois aprofundado em Teubner, e mais recentemente, com autores questionando que o aspecto autopoético não seria um aspecto central da teoria, embora fosse na sua origem. O fato é que o próprio Teubner, né, proporá um trilema regulatório como parte da aplicação da teoria dos sistemas à regulação. Outros autores proporão teorias muito mais modernas, estruturadas e testadas com bases empíricas e esforços regulatórios, e esse é o caso, por exemplo, da teoria da regulação responsiva, né? Então, é uma teoria que é muito festejada hoje em âmbito internacional e, por exemplo, ela é festejada em conjunto com modelos regulatórios baseados em risco, com instrumento regulatório de sandbox regulatório, de caixa de ferramentas, né, regulatória. Na verdade, sandbox não, é caixa de teste, né, regulatórios. Então, há todo um desenvolvimento de várias teorias que terão nomes específicos: regulação baseada em incentivos, regulação baseada em evidências, regulação baseada em resultados, regulação baseada em performance, regulação baseada em tecnologia. Então, há inúmeras orientações regulatórias e nós vamos nos concentrar naquelas que efetivamente geraram maior interesse e que têm sido discutida como a ponta de lança, né, das recomendações de organizações internacionais para um bom desenho regulatório. Tá? É normal e usual no direito que se faça uma separação entre teorias substantivas e teorias processuais, mas no sentido de tentar evidenciar um aspecto prevalecente dessas teorias, porque toda teoria tem um aspecto substantivo e tem um aspecto processual, mas algumas têm mais enfoque no aspecto substantivo, de valor, né, para ser protegido, e outras mais enfoque no aspecto processual, na forma de implementar as medidas que se desejam. Bem, então as teorias substantivas, elas estarão informando a visão clássica da regulação, basicamente, né? No sentido de serem visões clássicas sociais da regulação, enquanto que as teorias processuais, elas serão inauguradas por uma outra visão clássica de ordenação e criminalização de atividades. Mas e por que eu falo clássica? No sentido de serem mais antigas, de serem visões mais tradicionais. Então, a regulação, quando se iniciou lá no final do século XIX, com a formulação teórica mais robusta, né, nos Estados Unidos da América, e se desenvolveu com a presença de organismos reguladores, né, de agências independentes, e com esse nome exatamente porque elas seriam independentes do executivo, né, esse modelo que se criou ali foi um modelo que se desenvolveu e acabou e que partia de um pressuposto de que o objetivo da regulação seria o da proteção do mercado, o da rigidez, né,
da criação de condições de rigidez, de viabilidade dos mercados, e com isso o papel do regulador seria um papel diminuído no sentido dele somente ser necessário quando o mercado não funcionasse adequadamente. Com a evolução eu estou falando desse país porque ele evidentemente influenciou os demais, né, na parte regulatória. Na década de 60, principalmente, se desenvolveu a ideia de que certos direitos sociais seriam o fundamento da regulação e não simplesmente a proteção de mercados. E, a partir daí, se fala em regulação como a juridicização dos conflitos setoriais, no sentido de que os conflitos setoriais trazidos ao ambiente de discussão dos direitos fundamentais, no caso, direitos sociais especificamente, haveria no espaço regulatório o esforço de se juridicizar, de se dar caráter jurídico àquele esforço regulatório, e esse caráter jurídico daria o norte de atuação regulatória, de forma que a atuação regulatória não estaria mais voltada simplesmente à proteção de mercado, mas estaria voltada à proteção do meio ambiente, à proteção da saúde do trabalhador, à proteção da previdência, à proteção de segurança, então, do futuro, né, das pessoas, proteções de direitos sociais. E é nesse sentido que Cass Sunstein, que é um autor muito conhecido na área, principalmente de direito constitucional, mas que tem a sua maior produção recente, né, em área administrativa e regulatória, ele estará falando de um princípio contramajoritário da regulação, no sentido de que, já que o parlamento e as estruturas de poder instituídas no sistema democrático moderno, elas falam em nome da maioria, há que haver um espaço de juízo técnico desvinculado, ou pelo menos isento de uma interferência política direta, em que haja voz para a minoria, né? Para que haja voz contra-majoritária, exatamente para que a regulação seja esse momento de normatização estatal, não advinda da maioria e das composições parlamentares majoritárias. Então, essa proposta é uma proposta de valorar a forma de se regular, ou seja, o regulador deve estar voltado à proteção desses bens jurídicos que não são protegidos normalmente pela atuação majoritária e que precisariam desse juízo técnico regulatório para a proteção desses bens. Então, as teorias substantivas, elas são teorias que vão identificar substância, valor orientador da atuação regulatória. Uma teoria institucional da regulação, uma teoria da regulação de direito, né, que submeta a regulação às ordens normativas e principalmente ao conjunto de conceitos fundamentais jurídicos, como os direitos fundamentais, é também uma teoria substantiva porque estará orientando a atuação do regulador em direção à proteção de certos valores. Essas teorias, elas são teorias mais difíceis de serem propostas, estruturadas, e principalmente elas são mais difíceis de serem aplicadas. E por isso que teorias que costumam ser classificadas como teorias processuais têm muito mais visibilidade, tanto em âmbito internacional, quanto em recomendações de organismos internacionais para alinhamento de desenho regulatório de certos países. Estudos da União Internacional de Telecomunicações, por exemplo, estarão orientando
o alinhamento regulatório por exemplo, de todo o sul da Ásia, e recomendando técnicas regulatórias para esse fim. Então, há todo um esforço mundial também de organismos internacionais de proteção do meio ambiente, organismos internacionais de discussão sobre um setor de energia, de telecomunicações, né? Saúde, né? E assim por diante, que estarão pautados principalmente por teorias processuais. E o que distingue uma teoria processual da substantiva? É que, basicamente, a teoria processual indica o caminho, os passos a seguir, e não se compromete a priori com um valor, com uma orientação, com um objetivo da regulação. É mais ou menos, nós fomos, né, e ainda somos formados nos cursos de direito aqui no Brasil, segundo uma orientação processual, no sentido de que, quando se ordena o direito, a forma de se ordenar o direito será por uma disposição normativa positivada que determina uma forma de conduta, e que, se essa forma de conduta não for cumprida, isso gera uma subsunção daquela previsão normativa, daquele fato concreto na previsão normativa, e por esse encaixe, isso gira a engrenagem jurídica e dispara uma sanção. E essa sanção seria suficiente para mudar o comportamento do regulado. Nós vemos o direito dessa forma por força dos autores que influenciam o pensamento jurídico, né? Não só autores de direito, né? Max Weber, né, que é um dos grandes teóricos da sociologia, ele classificará, né, o direito como uma forma de estudo e uma realidade sociológica e política, né, que estaria pautada no descumprimento das normas, pelo descumprimento das normas. Então, o direito se manifestaria pelo descumprimento das normas, porque enquanto ele não fosse descumprido, não movimentaria todo o ambiente processual que é estudado nos cursos de direito. Tá? Não é à toa que existem inúmeras matérias processuais de várias disciplinas, e que elas são dominantes, né, em geral, nos cursos de direito. Bem, então nós temos no nosso consciente ou inconsciente essa compreensão de que o direito se afirmaria pelo seu descumprimento, né? E que nós estaríamos, na maior parte da nossa vida jurídica, preocupados com os momentos de descumprimento do direito. Então, estaremos preocupados no direito penal com os crimes, estaremos preocupados no direito, seja lá qual for administrativo, com as sanções administrativas e a fiscalização dos atos de descumprimento das normas administrativas, no direito do consumidor com o descumprimento dos preceitos de consumidor e assim por diante. E essa visão informa uma forma de se ver a regulação, ou seja, de que a regulação seria ordenadora e criminalizadora. O objetivo da regulação seria o de estabelecer um processo de ordenação de condutas e de criminalização pelo descumprimento daquela conduta, de apenação, né? De punição pelo descumprimento da conduta. E a essa teoria que diz que a função do regulador é definir a forma de agir dos regulados e punir os regulados quando eles descumprirem aquela forma de agir, aí isso se chama de comando e controle na literatura internacional. No Brasil pode-se chamar isso de regulação ordenadora e criminalizadora, de a regulação apoiada estritamente em ordenação estatal, coisas desse tipo. Mas o nome internacional é comando e controle, ou seja, o papel do Estado é comandar e controlar os desvios
do comportamento dos particulares frente àquele comando previamente estabelecido. Tá? Há todo um desenvolvimento teórico no sentido de se evidenciar que a mera imposição de medidas, de formas de conduta seriam insuficientes para que o regulado efetivamente cumprisse os desejos estatais, o interesse público, ou os direitos sociais, ou os direitos fundamentais como um todo. E se estuda na literatura regulatória quando seria esse momento de mudança da guinada, né, do Estado, de uma visão estática, de simplesmente comandar e fiscalizar esse comando normativo, para uma visão dinâmica da normatização, ou seja, a norma não seria mais uma norma estática que determinaria uma conduta, e a maior parte do esforço regulatório se concentraria na fiscalização dessa conduta. Pelo contrário, a maior parte do esforço regulatório deveria se concentrar no próprio acompanhamento conjuntural da norma, ou seja, na contínua atualização normativa, na contínua averiguação e monitoramento do sistema regulado, para que as normas sirvam como mais um elemento de conformidade do comportamento, ao invés de servirem como elementos de desestruturação, né, do comportamento dos particulares, que estarão incentivados, se a norma for estática, a encontrar caminhos alternativos e fugir, né, do controle estatal. Uma teoria como a do Teubner é uma teoria processual. Né? E por quê? Porque ele estará aplicando a teoria dos sistemas de Luhmann ao direito, e ao aplicar ao direito, ele estará evidenciando uma forma de se regular, independentemente dos bens jurídicos que estiverem enunciados como centrais na atuação estatal. Então, acaba sendo uma teoria processual porque ela indica como regular, mas não indica que caminho tomar para regular, que finalidade, aliás, deve ser buscada na regulação. Uma teoria chamada processual administrativa da regulação, de um autor que é esse Crowley, ele dirá que também o esforço da teoria é o de mostrar como que é a forma de se regular, independentemente da finalidade regulatória. Uma teoria da regulação responsiva, de um autor chamado John Braithwaite, e costuma-se falar em uma dupla, né, John Braithwaite e Ian Ayres. Em português é Ayres, né, mas é Ian Ayres. O nome dele é Ian Ayres, né, Ian Ayres. Então, o John Braithwaite e o Ian Ayres, eles publicaram um livro em 1992, chamado Regulação Responsiva, e de lá para cá, essa é a grande teoria festejada internacionalmente, e que os países até hoje tentam aplicar com dificuldades. Né? Uma derivação dessa teoria da regulação responsiva é da regulação inteligente, do Cunningham, chamada Smart Regulation, né? Regulação inteligente. E essa regulação inteligente é uma derivação da regulação responsiva com algumas características específicas. Mas são todas elas processuais, porque elas se preocupam em evidenciar a forma, o desenho regulatório, o processo de tomada de decisão, ao invés de tentar evidenciar um norte, um objetivo central, ou se concentrar nesse objetivo central. Uma outra teoria que surgiu esse ano passado, né, na segunda metade do ano passado, chama-se teoria positiva da regulação, que o nome já existia, o fato de existirem teorias que reconhecem o papel
positivo do Estado na regulação, ou seja, de que o Estado tem um papel na regulação de melhoria do sistema regulado, de gerar mais riqueza nesse sistema regulado e, com isso, mais bem-estar em geral para a população. Mas uma teoria recente, inclusive está enunciada, está explicada, né, pelo próprio autor, que é o Robert Baldwin, que é um professor da LSE, London School of Economics. Ele é um decano da área jurídica lá, e ele produziu os manuais de Oxford, que são os livros mais lidos sobre regulação no continente europeu. Então, há uma força, claro, que importante, né, dessa proposta dele, e ele deu uma palestra no ciclo de palestras retrasado, né, do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da UNB, que está registrada no canal do YouTube do Núcleo. Então, existem outras teorias que vão surgindo, e essa teoria positiva, o diferencial dela para a teoria da regulação responsiva é basicamente que ela propõe que de imediato se faça uma classificação quanto à capacidade dos regulados de cumprir as normas, para que se saiba em que camada regulatória, de regime regulatório ele estará. Né? Mas eu vou passar por algumas dessas teorias mais aprofundadamente. Né? A teoria do comando e controle, ela é intuitiva. Né? Ela é uma teoria que diz que o papel do direito é enunciar uma norma e ameaçar a conduta de quem descumprir aquela norma. Então, quem descumpre um preceito normativo dispara uma engrenagem jurídica, que é a sancionatória, e aquela aflição causada pela sanção seria suficiente, tanto em ameaça quanto quando concretizada, em mudar o comportamento de quem é atingido pela norma. Né? Isso aí eu trago uma foto de um comércio aqui em Brasília, que desde que eu me entendo, desde que eu vi esse comércio surgindo, aparece esse nome, Best Buy, Watches, etc., tudo em inglês, né? E a Best Buy é uma loja conhecida nos Estados Unidos, e eu tenho certeza que esse vendedor não deve ter um contrato de cedência de marca, né, internacional com a Best Buy, né? Mas está aí e sofre fiscalização e não há nenhum tipo de problema, né, aparente. E não acho que realmente deva haver problema, porque, né, o efeito disso sobre a marca é menor, né? Nós estamos falando de uma feira mais popular, né? Mas, enfim, o fato é que isso demonstra os limites do comando e controle. Né? Simplesmente ameaçar com uma sanção pode não mudar o comportamento do regulado, porque pode ser que ele veja muito mais benefícios em descumprir a norma. Então, para medir exatamente qual será a ameaça sancionatória suficiente para que o regulado não se comporte de forma a ferir a norma, envolve estudos econômicos aprofundados, envolve, por exemplo, na própria regulação responsiva, o papel do economista desse livro de 1992 que eu citei, que é o Ian Ayres, foi de aplicar a teoria dos jogos à regulação responsiva na camada do agente racional. Ou seja, para que o agente racional realmente seja dissuadido a manter-se com posturas racionais, ou seja, só cumprir a norma quando ele verifica que o descumprimento é mais prejudicial a ele do que mais prejudicial a ele do que
o, o, o cumprimento da norma, ou seja, de que a sanção ela seria mais prejudicial do que descumprir a norma e obter os resultados benéficos, né, pelo descumprimento, associado ao risco de efetivamente ser punido, né, que é muito baixo no Brasil, por exemplo, por expressa conclusão do Tribunal de Contas da União. Né? O Tribunal de Contas da União reconhece em decisões mais recentes, de 10 anos para cá, que apenas um pequeno percentual das medidas sancionatórias aplicadas por órgãos de controle, né, são efetivamente pagos. Tá? Então, o que ele está dizendo é que a maior parte da vida institucional brasileira está voltada a fiscalizar e a punir, mas que somente 5 a 12% dessas punições efetivamente são pagas. Né? Então, em outras palavras, são sentidas, né? Só 5 a 12%. Como que eu posso acreditar que um sistema pautado pela ameaça de sanção e pela credibilidade dessa sanção possa se sustentar com apenas 5 a 12% das sanções aplicadas sendo efetivamente colhidas pelo Estado? Né? É uma história da carochinha, né? Não funcionará, não precisa de estudos científicos para mostrar que há um efeito muito perverso nessa crença. Né? Então, qual é o que eu quero mostrar aqui? Que a teoria regulatória do comando e controle é uma teoria que depende exclusivamente da sanção. Então, dizer que o Estado está dependente da sanção é falar de uma teoria de comando e controle. Isso não quer dizer que outras teorias mais avançadas, mais modernas, mais estruturadas, de desenho regulatório, né, internacionalmente recomendadas, não façam uso da sanção. A sanção continua e sempre será um elemento importante na aplicação de modelagens regulatórias. Nenhuma teoria avançada propõe que todos se abracem, cantem Kumbaya e resolvam os problemas só com amor e amizade. Isso não é uma proposta séria regulatória e não é uma proposta séria por causa de ciência comportamental. Ou seja, a ciência comportamental que estuda casos de comportamento humano mostra que simplesmente procurar orientar a conduta de particulares por incentivos intrínsecos de forma exclusiva e por confiança, né, nos valores que movimentam e na ética de um determinado setor regulado, dos negócios regulados, nenhuma teoria comportamental dirá que isso é suficiente para efetivamente mudar o comportamento das pessoas para o interesse público, para a proteção de direitos fundamentais e assim por diante. Então, nenhuma dessas teorias mais avançadas estará dizendo que a sanção não é bem-vinda. Todas elas dirão que a sanção é essencial. A diferença para a teoria do comando e controle é que a teoria do comando e controle dirá que a sanção é o único instrumento de que dispõe o Estado para mudar o comportamento dos indivíduos. E é nesse ponto que a teoria do comando e controle tem sido uma teoria abandonada, né, pela literatura mundial, né, no sentido de se evidenciar durante décadas que essa abordagem exclusivamente pautada por sanções não resolve o problema, gera, pelo contrário, um comportamento reativo por parte dos regulados e gera uma maior desconformidade à norma. Bem, dito isso, vamos para uma outra teoria da regulação, a teoria processual administrativa da regulação. Essa é a mais simples de ser compreendida por quem é formado, por quem está estudando direito. Né?
Quem estuda direito sabe que o processo é um conjunto de atos e fatos encadeados no tempo, voltados a uma finalidade de interesse público, que gera, exatamente por ter esse encadeamento processual, nulidade sequencial de atos posteriores, caso o precedente não seja aplicado. Essa nulidade pode ser superada por saneamento do processo. Esse saneamento, então, resgata a rigidez dos passos processuais, e garante a satisfação dos princípios que orientam o processo. E o processo justamente se volta a tentar afastar do subjetivismo a decisão do poder, evitar que uma decisão subjetiva seja imediatamente traduzida em uma decisão pautada pelo ordenamento jurídico. Ou seja, o ordenamento jurídico, para diminuir o nível de subjetividade de uma decisão, traz um processo objetivo, porque ele é distante do sujeito, visa afastar do sujeito a decisão, e o próprio conceito de processo significa dar funcionalidade, né, à atuação do poder. Ou seja, a função, como se estuda em direito público, significa o exercício de um poder em nome de uma finalidade estranha à vontade de quem o exerce. Tá? Então, essa objetivação, ou seja, esse afastamento do sujeito, né, da subjetividade do sujeito, do indivíduo, que é o objetivo do processo. Então, para que eu afaste, diminua o subjetivismo, há uma dilatação entre a vontade de emitir uma decisão e a efetiva emissão dessa decisão, porque existe um processo encadeado que protrai a decisão no tempo e obriga o poderoso, né, quem está lá exercendo o poder, a negociar os termos daquela sua decisão. E como que isso acontece? Acontece por alguns fatores que são próprios do processo. Né? O processo ele está embutido em um ambiente institucional, né, em que se espera contatos mais perenes de uma estrutura administrativa capaz de constantemente processar a decisão do poder público, e ao processar essa decisão aumentam-se as relações, os contatos com matérias e pessoas que são da área ou interessadas naquela área da decisão. O procedimento administrativo, que é a exteriorização do processo, visa dar transparência, visibilidade, obtenção de apoio social, a melhoria do conteúdo da proposta. Um projeto de lei, né, ele começa com uma proposta, ele vai se modificando até que o conteúdo daquela norma é influenciado por vários influenciadores, né, para usar uma terminologia mais recente, né? Mas nesse caso, influenciadores no processo administrativo, no processo de produção de aço poder, habilitados e desejosos de participar, de colocar a máscara, né, da persona política, né, como dizia Hannah Arendt, né, a pessoa incorporando uma máscara de persona política, que é aquela máscara da tragédia grega chamada persona, né, em que ela abre mão de simplesmente exercer a sua vida privada e passa a exercer uma vida pública ao discutir matérias de interesse de toda a sociedade. Então, esse procedimento administrativo protrai a decisão, melhora o conteúdo, oportuniza a possibilidade daquela decisão ter maior apoio social, coisas desse tipo, né? E, finalmente, a neutralidade do processo, que é uma característica do processo, não é um desejo, é uma característica, né? Neutralidade, evidentemente, não significa dizer que as pessoas são neutras. Nunca houve essa proposta, né, no ambiente processual. O processo, justamente por
entender que as pessoas não são neutras, que elas são falhas, que elas podem procurar desviar o poder para os seus interesses individuais. É para isso que ele objetiva a decisão, porque ele não confia, né, nas pessoas. Essa é a verdade, né, que está por trás da processualização do poder. Tá? E a neutralidade significa isso, significa dar um aspecto funcional à decisão, no sentido de que a decisão, ela, pelo processo, terá condições de ser mais afastada da vontade direta de quem exerce o poder. E com isso se resume o significado de autonomia do processo de tomada de decisões regulatórias, tá? Porque a decisão regulatória não será exatamente aquela desejada pelo próprio regulador, porque ele é obrigado a seguir um processo, e esse processo pauta, limita, manieta, né? Amarra as mãos do regulador em certos momentos e viabiliza soluções outras que ele não havia pensado inicialmente. Não à toa, essa teoria processual administrativa da regulação, ela surge como contraponto à teoria econômica da escolha pública ou dos grupos de interesse específicos, que é o mesmo nome, né? Public choice, escolha pública, ou Specific Interest Theory, né? Teoria dos interesses específicos. É a mesma teoria, não? Com esse nome. Então, essa teoria processual administrativa da regulação olha para a escolha pública, que diz que o regulador tomará as decisões que o grupo de interesse específico interessado naquela matéria desejar, mas criticará essa escolha pública ao dizer que ela não olha para o processo de tomada de decisões que influenciaria, sim, a tomada da decisão ao final. E com isso, um autor como esse, que eu citei, né, no slide anterior, que é o Crowley, ele escreverá um livro, né, sobre certos setores regulados, como tabaco, meio ambiente, e dirá que se aplicasse a teoria da escolha pública, nenhum desses setores seria regulado, tá? Porque o tabaco tem um grupo de interesse específico muito forte e, como acontece em países, né, que não têm capacidade, que tem um déficit enorme de capacidade institucional, não há regulação sobre o tabaco nesses países, ou muito frágil, enquanto que países com maior estrutura institucional e mais desenvolvidos têm regulações poderosas, né, sobre essa indústria, que evidentemente causa males à saúde, né? Mas o fato é que a teoria processual administrativa da regulação, ela se apresenta como uma alternativa a uma teoria econômica, tentando explicar que o resultado regulatório não é simplesmente a vontade dos grupos de interesse específico. Eles estarão presentes no processo, mas exatamente o processo visa a evitar que uma voz domine todas as demais. E ele explicará, né, por que se chama, então, teoria processual administrativa da regulação, porque ele estará preocupado em explicar a regulação a partir do processo administrativo. Bem, existe uma outra teoria chamada teoria social da regulação, e ela tem um locus bem definido, tá? Ela não é uma teoria igual em qualquer país, né? Quando ela surgiu nos Estados Unidos, na década de 60, como eu já havia antecipado, quando a orientação regulatória deixou de ser exclusivamente para a proteção do mercado regulado e passou a também compor a finalidade regulatória, a proteção de direitos sociais, de ambientes que não estavam sendo considerados para a
a atuação regulatória anterior, como a defesa do consumidor, meio ambiente, trabalho e outras matérias de cunho social. Tá? Uma teoria institucional da regulação, o que ela dirá? Né? Ela beberá de um conceito, que é um conceito muito caro, a teoria da Constituição. Como se sabe, a teoria da Constituição costuma ser fixada como tendo sido inaugurada na década de 1920, mais especificamente com um livro sobre teoria da Constituição do Carl Schmitt, em que se elencam as grandes matérias que seriam próprias da Constituição. Então, a teoria da Constituição ela se desenvolve de lá para cá, e no início do século XX existia uma discussão muito séria entre civilistas e publicistas, principalmente no continente europeu, né, e mais fortemente na Alemanha, em que os civilistas diziam que não seria seria importante, né? Não seria adequado, aliás, que os direitos fundamentais fossem enunciados nas constituições. E os publicistas diziam que sim, que deveriam ser enunciados nas constituições para sua proteção, né? O argumento dos civilistas era de que a força dos direitos fundamentais estava propriamente em não serem institucionalizados. E o argumento dos publicistas era de que a institucionalização no ordenamento jurídico positivado, né, dos direitos fundamentais seria uma forma de protegê-los contra os abusos de poder. A história deu razão a ambas as partes, porque, de fato, a institucionalização dos direitos fundamentais nas constituições deu aso, né, permitiu com que se argumentasse pela sua limitação. E, com isso, se argumentou, inclusive, pela retirada de direitos fundamentais de certos grupos, como, por exemplo, os judeus, as minorias, os ciganos, os que não pertenciam à tradição europeia. Então, foi um período marcante da história da humanidade que resultou, depois da Segunda Grande Guerra, na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, em que se fixava pela primeira vez que existiriam certas matérias que estariam fora do domínio político, ou seja, que a democracia não teria condições de eliminar certos bens jurídicos fundamentais e seriam esses os núcleos essenciais dos direitos fundamentais. Para que se chegasse a essa conclusão sobre os núcleos essenciais ou conteúdos essenciais dos direitos fundamentais, já que toda norma tem um espaço de manobra interpretativo, se desenvolveu, no início da teoria da Constituição, o conceito de garantia institucional, ou seja, a ideia de que, para que um enunciado de um direito fundamental numa Constituição pudesse ser protegido, ele deveria ser circundado de garantias institucionais, que seriam suficientes para definir o seu núcleo de significado. Essa teoria das garantias institucionais evoluiu para o que hoje se chama teoria das garantias constitucionais. Mas a teoria das garantias institucionais era mais elaborada, no sentido de ser uma teoria que evidenciava a relação do enunciado constitucional com a instituição jurídica, do ordenamento jurídico. E por que eu estou falando isso? Porque, em termos regulatórios, hoje reconhece que a grande parte da proteção de um direito fundamental se opera em nível regulatório, né? Ela não se opera em nível de enunciado constitucional. O enunciado constitucional é vago, ele é impreciso, ele é multifacetado, ele
ele possibilita diversas interpretações. Mas, quando eu realmente quero saber se um direito à saúde está ou não sendo protegido, eu preciso verificar qual é a regulação desse direito. Verificar se realmente um medicamento está chegando em todas as pessoas, se há verdadeira universalização da saúde em um país, se há verdadeira universalização do saneamento, como foi evidenciado na última palestra do ciclo de palestras, né? Um país que não tem saneamento básico para quase metade da população, não pode ser, aliás, para mais da metade da população, não pode ser considerado desenvolvido, né? Então, essa consideração de que são as garantias institucionais de um direito fundamental que efetivamente garantem, né, protegem o núcleo significado desse direito fundamental, é importante para uma teoria institucional da regulação, porque a teoria institucional da regulação dirá que quem efetivamente dirá que a maior parte das garantias institucionais de um direito fundamental estarão no esforço regulatório. E, em outras palavras, é o esforço regulatório que efetivamente concretiza um direito fundamental e define as fronteiras institucionais do seu exercício pela sociedade. E essa teoria institucional da regulação será substantiva, no sentido de enunciar a razão de se regular. A razão de se regular é proteger os direitos fundamentais e o meio de se regular é o de deixar claro que aquilo que é produzido pela regulação tem escopo constitucional. Ela tem uma função constitucional de garantia institucional desses direitos. Bom, eu comentei inicialmente sobre a teoria dos sistemas, né? Em geral, estudantes de direito estudam teoria dos sistemas muito na academia hoje em dia, né, embora hoje se fale, né, que a teoria dos sistemas estaria se afastando da autopoiese, foi ali que foi a origem da teoria dos sistemas, e quando o Toibner escreveu a sua teoria da regulação, ele escreveu apoiado na ideia de autopoieses, né, ainda, né, e não nas evoluções, na evolução dessa teoria que tenta fugir da crítica mais forte a ela, que é a de que se evidenciam em sistemas regulados que há efetiva migração de códigos normativos, que esse dogma de que sistemas autopoéticos haveria comunicação entre eles, mas não haveria possibilidade de migração de códigos normativos, tem sido demonstrado como um dogma falso na experiência institucional dos países, né? Mas a teoria é uma teoria forte, né, bem influente, em que apoiada, né, na biologia e depois desenvolvida para a sociologia pelo Niklas Luhmann. E a teoria dos sistemas dirá, com todas as letras, né, que os sistemas eles devem manter a sua diferenciação sistêmica para se preservarem. A desdiferenciação seria um problema sério, né, para a persistência dos sistemas. E fala-se em acoplamento estrutural, em códigos internos de cada sistema, na importância de existir comunicação entre os sistemas para que os códigos possam traduzir esse ambiente comunicacional e tudo mais. E daí eu passo para o trilema regulatório. Aí, em 1986, o Gunther Toibner escreve um livro, organiza um livro em inglês, e o último capítulo ele mesmo escreve. O livro é chamado Dilemas do Direito no Estado Social, e o artigo é sobre o instrumentalismo jurídico e as estratégias
para um direito pós-regulatório, né? Como gostam os alemães, eles gostam de falar de pós-tudo, né? Então, no caso, seria pós-regulação, em 1986. Essa ideia de pós-regulação não pegou, né? Porque hoje se discute regulação, né? E as diversas evoluções, né, que uma teoria regulatória, evidentemente, sofre durante décadas. Mas essa foi uma tentativa do Toiber de ingressar no universo regulatório, e tanto que escreveu em inglês, né? E uma língua mais franca do que o alemão, né? E o esforço dele foi de criar um trilema regulatório a partir da teoria dos sistemas, ou seja, o que ele propôs que as conclusões da teoria dos sistemas fossem extrapoladas para a regulação. Então, para que existisse uma boa regulação, quais são as recomendações da teoria dos sistemas? Né? Nesse caso, autopoéticos. Né? Ou seja, normativamente fechados, comunicativamente abertos. Essa é a visão originária, né, da teoria dos sistemas, como colocada, disposta por Luhmann e absorvida, assim, pelo Gunther Teubner. O trilema regulatório dirá, né, que uma lei que contraria a essência da cultura de negócios arrisca irrelevância. Então, traduzindo isso, né, o que ele quer dizer? Um código normativo advindo do Estado que se oponha ao código normativo presente no modelo de negócios do setor regulado, se ele se contrapõe a ele, arrisca não ter nenhum efeito comportamental, né? Uma lei que esmague os sistemas normativos que naturalmente surgem do ambiente de negócios pode destruir a virtude. Que virtude? A virtude própria do sistema de negócios. Então, existe uma virtude do código normativo e da experiência institucional do sistema regulado. O modelo de negócios, por exemplo, do sistema regulado informa esse código normativo. Não resume o código normativo, mas informa parte desse código normativo. Se um código normativo do Estado, seja uma lei ou uma norma infralegal, esmagar esse sistema normativo do ambiente regulado, isso trará um malefício, né, um prejuízo à própria conformação de comportamento dos regulados ao interesse público, porque destruiria a virtude que existe no sistema regulado. Finalmente, uma lei que deixe as normas do negócio dominarem pode destruir suas próprias virtudes. Que virtudes? Não da lei, do negócio, né? Do modelo de negócio. Ou seja, um código normativo estatal que tente influenciar que simplesmente abra mão, né, de influenciar o código normativo, o comportamento, né, dos negócios regulados, causaria desdiferenciação, né, entre os sistemas, impediria que o modelo de negócios funcionasse adequadamente e poderia, assim, destruir suas virtudes. Traduzindo isso para o mundo regulatório, não se deve apoiar uma estratégia regulatória exclusivamente em autorregulação voluntária. Ou seja, não se deve deixar um setor correr por si só, sem nenhum tipo de monitoramento. Isso é pacífico na literatura internacional hoje, de que isso causa prejuízos sérios, né? A crise financeira de 2008, causada pelos derivativos, né, de securitários de hipotecas, né, que gerou uma miséria mundial, né? Ocorreu em grande parte não por causa dos derivativos, que é o que costuma a mídia citar. Ocorreu porque 8 anos antes o regulador dos Estados Unidos, responsável pela securitização
né, pelo sistema financeiro, ele queria criar regras mais fortes sobre os bancos de investimento, e exatamente porque os bancos de investimento estavam chegando a um nível de risco elevadíssimo. Então, eles queriam criar regras de risco, ou seja, regulação baseada em risco. Tá? Mas, por reação de empresas geradoras de energia privadas e públicas, principalmente por reação das públicas, que elas são mais poderosas, né? Essa comissão dos Estados Unidos teve que voltar atrás. E não regularam e deixaram que os próprios associados de grupos de geradoras de energia decidissem sobre o monitoramento dos riscos. E eles passaram 8 anos monitorando os riscos e esqueceram do maior risco, que era o risco de um colapso do setor imobiliário, tendo em vista que grande parte dos bancos estavam vastamente dependentes desses derivativos apoiados em hipotecas, né? Em imóveis. Né? E isso aí gerou um caos mundial, né? Exatamente porque se optou por uma ideologia de exclusiva autorregulação voluntária. Isso não é recomendado por nenhuma teoria séria de regulação. Né? Toda teoria séria de regulação, apoiada em empiria, em ciência comportamental, etc., dirá que a autorregulação voluntária é importante, é bem-vinda, mas não se pode aplicar uma só técnica regulatória, nesse caso uma forma regulatória, para resolver o problema de um setor. Um setor precisa de diversas técnicas e formas regulatórias para ser bem regulado. Então, vejam como que algo que decorre da teoria dos sistemas conversa muito bem com teorias regulatórias apoiadas em ciências comportamentais. Né? Então, são conclusões semelhantes advindas de formatos, né? Dogmas distintos. Teorias regulatórias apoiadas em ciências comportamentais são muito mais apoiadas em empiria, né? em estudos empíricos, em demonstração efetiva de comportamento. No caso aqui, uma teoria de sistemas é muito mais apoiada em dogmas de como que os sistemas funcionam. Né? E então essas crenças acabaram gerando o resultado na aplicação regulatória semelhante ao que se esperaria de uma teoria apoiada em ciência comportamental, mas são fundamentos bem distintos. Né? Então, esse aqui é o trilema regulatório. O que ele diz em última análise? Que deve se regular, mas que a regulação não pode simplesmente ser de comando e controle, substituindo todo o código normativo do regulado. E que a melhor regulação envolve sinergia entre esses sistemas. Né? Bom, uma outra teoria que pode ser classificada como de sistemas também, mas não é essa uma classificação bem-vinda, porque seria uma forma de autoritariamente, né, classificar uma teoria que nunca quis conversar, né, com a teoria dos sistemas como dependente dessa conversa. Né? Houve, evidentemente, momentos em que os autores da teoria da regulação responsiva tiveram que se preocuparam, né, em dizer qual era o tipo de teoria que eles acreditavam, se eles acreditavam na teoria dos sistemas. E a resposta é sim, mas não na teoria dos sistemas autopoéticos. Então, eles anteciparam muito, né, esse esforço mais recente da teoria dos sistemas de querer se livrar de um dos seus fundamentos centrais, né, que é a autopoiesis, né? Como não serviu aos seus fins, aí você se livra, né, para resolver o problema da teoria. Como ela é frágil nesse ponto,
a solução é se livrar do problema. Mas a teoria da regulação responsiva, então, para deixar bem claro, a única relação que ela tem com a teoria dos sistemas é que ela acredita que existem sistema regulado e sistema regulador e que os sistemas devem preservar a sua autonomia, mas ela não acredita em um fundamento central, né, da teoria dos sistemas, né, da sua origem, de que os sistemas seriam normativamente fechados. Pelo contrário, a teoria da regulação responsiva propõe migração de códigos normativos e a única forma regulatória que ela propõe para uma camada da pirâmide responsiva ela está apoiada exatamente na possibilidade de códigos normativos propostos pelo regulado serem incorporados no regulador. Então, essa é a única relação que existe. E com isso eu quero evidenciar que não há como pensar a teoria da regulação responsiva a partir da teoria dos sistemas. Elas nunca conversaram, só en passant, simplesmente se encontraram, piscaram uma para outra, mas não teve mais nada sério a partir daí. Então, a teoria da regulação responsiva, o que ela é? Eu costumo deixar essa imagem de um Border Collie, né, que é uma raça de cães de pastoreio, para mostrar essa postura, né, do Border Collie. Isso revela muito do que a regulação responsiva é, né? Primeiro, é uma teoria de desenho regulatório, de como se comportar, de como o regulador deve se estruturar e se comportar, né? Ela é uma teoria pautada em pautar o regulador, o comportamento do regulador e, com isso, ter uma melhor repercussão sobre a mudança do comportamento do regulado. E é uma teoria muito evoluída, no sentido de que ela tem mais de 10 mil artigos escritos desde o início da década de 2000. Não há nenhum país sério, né, nesse mundo que não olhe para essa teoria com alguma cobiça, no sentido de tentar aplicá-la para se beneficiar daquilo que ela traz como essencial, que é o quê? Que é aumentar o nível de conformidade do regulado à norma. Partindo do pressuposto de que essa conformidade não é alcançada pela mera imposição de sanções. Vejam que o cão aí não está mostrando os dentes, né? Ele eventualmente morde, mas é muito raro um cão de pastoreio morder. Um bom cão de pastoreio. É claro que tem um cão de pastoreio radical lá, revoltado e vai morder toda hora, mas esse aí é o mau cão de pastoreio. O bom cão de pastoreio é aquele que não morde, né? Só excepcionalmente e preferencialmente somente em casos em que não há outra solução, tá? Mas a maior parte da vida dele é isso, é essa postura. Isso é uma postura na vida, né, no mundo animal, que qualquer um reconhece, né, inclusive os animais, óbvio, né, de ataque. Ele está preparando um bote, né, e qualquer animal sabe que se está preparando um bote, pode vir sofrimento depois disso, né? E ele está olhando no olho do rebanho, né, constantemente se reposicionando para que o rebanho o veja olho a olho, né? Por isso que ele se movimenta tanto, não é só para tentar movimentar ou ameaçar o rebanho, é para que ele também ele tenha certeza que o rebanho está conseguindo vê-lo olho a olho, né? E com isso ele informa o que ele deseja. Então, a maior parte da vida do cão de pastoreio é essa postura de ameaça, sem usar dos dentes, que é a sanção, né? Analogicamente aqui, mas conseguindo tudo que ele deseja, que é conformar o comportamento do rebanho, né? Então, o que é o dente, né? É a coerção extrínseca, é a sanção, é a mordida
é a punição, é a aflição, né? É a dor, né? Causada no rebanho. Então, ele vai lá e dá uma mordidinha no calcanhar do boi, né? Se for um cão de pastoreio mais que quer mostrar que não acredita que essa mordida será suficiente, ele morde outras partes aqui atrás muito mais sensíveis, né? Mas ele não morde para dizer como medida de comportamento do rebanho. Se ele sempre morder, ele gera um excesso de coerção extrínseca que pode ser absorvida pelo regulado e o regulado deixa de se comportar como devido, porque ele já detectou que a coerção extrínseca não será suficiente para arrancar o seu pé, né? De outro lado, aqui está o cão de pastoreio fazendo uso da coerção intrínseca. Aqui o rebanho sabe, tem consciência, né, de que esse cão aqui pode causar dor, né? Mas não é com isso que ele está constantemente mudando o comportamento do rebanho. É por coerção intrínseca, ou seja, no código normativo interno ao sistema regulado, já existe uma consciência de que se ele adota essa postura, é importante conformar o seu comportamento para que não se escale a reação do regulador. Então, o que é a regulação responsiva? Em síntese, é uma combinação de coerção extrínseca e intrínseca em uma pirâmide regulatória em que os regulados são compelidos a se manter na base da pirâmide, onde há um regime jurídico de maior, um regime jurídico mais paradisíaco para o regulado e, portanto, mais atraente para o regulado. Esse daqui é o exemplo do regulador brasileiro, né, durante a vida da regulação brasileira até uns 10 anos atrás. Até uns 10 anos atrás, o regulador brasileiro é exatamente esse cão aí. Esse cão que já perdeu toda a respeitabilidade, né, porque ele está lá mascando o pé da vaca, né? Essa vaca está olhando para ele, acho que é uma vaca, né? Está olhando para ele já até achando engraçado, né? Mordendo o seu calcanhar. Ela tem um calcanhar muito grosso, duro, né? Ele gosta de morder, porque viu que é um ossinho ali, gostoso, né? Então, essa é a postura, infelizmente, que o Brasil adotou até 10 anos atrás na maior parte dos setores regulados. Claro que alguns setores avançaram em outros sentidos, mas a maior parte da regulação e da atuação jurídica brasileira, infelizmente, inclusive do judiciário, é essa, né? É a de morder constantemente e, com isso, perde-se o efeito de conformidade do comportamento do regulado. Em termos de direito administrativo ordenador, a função, né, das medidas administrativas é prioritariamente a de conformar o comportamento do regulado, porque se o regulado não conformar o seu comportamento, milhares e milhares de pessoas terão seus direitos fundamentais atingidos, né? Se o regulador do consumidor não conseguir efetivamente mudar o comportamento de uma grande cadeia de empresas que prestam serviços aos consumidores, o resultado disso, né, se simplesmente aplicarem sanções, mas não modificarem o comportamento do regulado, será direitos do consumidor sendo jogados fora, né, sendo desprestigiados, né? E o que se deseja com a regulação é que os direitos sejam preservados. Essa é a principal função. Então, excesso de coerção extrínseca não é bem-vindo pela regulação responsiva, porque ela sabe que isso não gera a longo prazo e nem a médio prazo, e às vezes nem a curto prazo, mudança de comportamento por parte do regulado. E coerção intrínseca também. Excesso de coerção intrínseca, ninguém quer
o proprietário não quer ver boi levitando, né? Isso aqui perde muita energia, o objetivo da criação não é esse, né? Então, os cães que geram muito estresse, né, no rebanho, o rebanho não engorda, o rebanho, né, sofre com isso, e nenhum criador consciente, né, quer ver o seu rebanho estressado, né? Ele quer que ele esteja muito bem e vivendo muito bem. E essa é a postura do bom regulador, né? O bom regulador não quer ver o regulado em constante estado de pânico. Isso não resolve a vida de ninguém e faz com que o regulado somente cumpra as normas e proteja os direitos fundamentais dos seus clientes, por exemplo, quando estiver sendo fiscalizado, né? Basta virar as costas que ele descumprirá tudo, tá? Então, a regulação responsiva é apoiada nessa conclusão de ciência comportamental de que a forma de se conformar o comportamento do regulado às normas de uma forma mais perene e menos onerosa é por uma combinação de técnicas e instrumentos regulatórios, né? A regulação responsiva parte de um pressuposto, de que os regulados são combos de compromissos contraditórios. E é esse o nome mesmo utilizado pela teoria, combo, como se fosse um combo de TV, celular, internet, né? Então, é um combo de compromissos contraditórios, né? Tem certas coisas que não combinam muito bem, mas que estão aí e que vão se revelar num ou no outro momento. O regulado pode acordar bem, no início do dia cumprir bem as normas, e no final do dia está descumprindo todas as normas. Não há uma garantia de que ele se comportará sempre da mesma forma. Ele é um combo de compromissos contraditórios, né? Ele tem ele quer atender bem o cliente para ter mais clientes, ter menos problemas com o regulador e ter mais e ser bem percebido, né, na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, ele quer agradar os investidores, ter mais dividendos, e se isso tiver que ser alcançado mediante descumprimento dos direitos do consumidor, ele fará, né? Então, esses compromissos contraditórios precisam ser conhecidos pelo regulador para que ele possa regular adequadamente. Agora, não é só o regulado, né, que é um combo de compromissos contraditórios. A regulação responsiva reconhece também uma contradição comportamental no regulador. Então, tanto o regulador quanto o regulado, eles são bem esclarecidos, né, por essa imagem que eu estou mostrando de um conto, né, de uma novela, de um conto sobre o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, né? E que basicamente é um conto jurídico, só para esclarecer, né, para quem nunca leu o livro, né? É porque a história toda gira em torno de um advogado, né, querendo entender, né, essa dupla personalidade, né, e lidando com um sem saber que ele era também uma outra personalidade mais maléfica, né? E basicamente o Dr. Jekyll é um médico respeitado da cidade, né, de Londres, né? E ele estará lá tomando um elixir à noite, se transformando em um ser violento, assassino, descumpridor das normas, etc., né? E, e esse ator aí, que é o John Barrymore, né? Já não, né, para quem já viu, né, já é mais antigo, né? Mas o filme O ET, né, extraterrestre, que já fez muito sucesso há muitos anos atrás, né? Mas foi o grande filme do Steven Spielberg, né? A menininha, né, que é a Drew Barrymore, era a neta desse ator aí, que é o John Barrymore.
né? Apenas curiosidade. Mas, enfim, nessa época, sem efeitos especiais, ele se transformava nesse Mr. Hyde, né? E o grande drama da história, e aí spoiler alert, né? Infelizmente eu tenho que contar aqui, né? Para quem não leu, né? É de que, ao final, o, o, o Dr. Jekyll, ele não precisa mais tomar a poção, né? Para virar o Mr. Hyde, né? O Mr. Hyde toma conta da personalidade plena, né? E afasta o Dr. Jekyll. E esse é um ensinamento importante para a teoria responsiva, porque o que ela mostra é que se você trata uma pessoa que tem virtude, né, bom comportamento, como se ela fosse sempre um potencial criminoso, né, e pune por qualquer desvio que ela pratique, da mesma forma que você trata o quanto mais descumpridor da norma, né, a tendência é essa pessoa de bom comportamento migrar de nível, né, e passar a se comportar bem só quando for obrigada a se comportar bem. Então, ela perde a qualidade, a virtude do seu sistema de valores, né, que era uma das propostas do trilema regulatório que eu acabei de evidenciar. Mas é claro que na teoria responsiva é uma formulação muito mais elaborada do que simplesmente uma formulação de teoria dos sistemas que é pautada em um dogma não comprovado, né? A teoria da regulação responsiva estará pautada em ciência comportamental, empiricamente comprovada, né? E, e isso faz com que ela seja muito mais forte, né, e precisa nas suas recomendações. Então, o fato de se adotar de se adotarem diversas técnicas regulatórias e tratar distintamente os regulados segundo as suas obras é que é o caráter essencial da teoria da regulação responsiva. Tá? Bem, costuma-se falar de vários aspectos sobre teorias regulatórias que dizem respeito à captura, e são discussões homéricas, né, de quando haverá maior possibilidade ou não de ser capturado o regulador, né, e eu vou passar por esses pontos para ingressar em um outro aspecto que é mais sensível para a teoria da regulação responsiva. A teoria, quando foi criada, não previa recompensas, né? Ou seja, e não previa pelo seguinte, porque a teoria da regulação responsiva ela é baseada, ela foi proposta a partir de uma forma simplificadora chamada pirâmide responsiva, ou pirâmide de persuasão e punição. Medidas persuasórias estariam na base da pirâmide, medidas punitivas no topo. Então, a técnica de comando e controle faz parte, sim, da pirâmide regulatória responsiva. O que a teoria da regulação responsiva se opõe é a teoria do comando e controle, que diz que a única técnica que deveria ser utilizada seria a sancionatória, né? Então, a sanção está lá, um local muito bem definido para a regulação responsiva, exatamente para que a maior parte das pessoas seja compelida, persuadida a manter-se na base da pirâmide responsiva. E o que é essa pirâmide? Então, a pirâmide de punição e persuasão. Para quê? Para conformidade do regulado à norma. Então, a norma determina uma conduta ou uma orientação, e essa teoria da regulação responsiva prevê uma pirâmide de persuasão e punição para que o regulado seja compelido a cumprir a norma, né? Em nenhum momento se propôs que parte dessa pirâmide de punição e persuasão fosse composta por recompensas, por benefícios, por isenções, né, que é muito comum no direito tributário, né? Por quê? Porque se entende que ninguém que cumpra a norma merece recompensa, né? Ele merece ter um ambiente que seja responsivo ao seu comportamento.
E isso já será a sua recompensa. Agora, a recompensa propriamente dita, no sentido de ter um benefício, isso é reservado para aqueles que cumprem para além da norma, ou seja, para além da conformidade à norma. Isso chama-se beyond compliance, né? Para além da conformidade. Aí sim tem uma pirâmide de recompensa, que é diferente da pirâmide de persuasão e punição, e que também é trabalhada por uma evolução da teoria da regulação responsiva, tá? Criando um mercado para a virtude, né? Para os agentes que vão além daquilo que é exigido pela norma, tá? Enfim, o que é a regulação responsiva? Ela diz que o regulador deve ser responsivo à estrutura da indústria regulada, entender a estrutura da indústria regulada, as motivações internas, aos incentivos intrínsecos, então, daquela indústria regulada, e ao comportamento do regulado, ou seja, a obra do regulado. Se é um regulado que sempre cumpre as normas, por que eu tenho que tratar esse regulado da mesma forma daquele regulado que sempre descumpre as normas, né? A medida regulatória tem que ser distinta, porque, evidentemente, os incentivos do bom cumpridor da norma são diferentes do mau cumpridor da norma, né? E é isso que se tem tentado aplicar na modelagem regulatória brasileira, tá? A teoria traz diversas pirâmides regulatórias que acabam enganando quem lê, porque quem lê acha que a pirâmide resume a teoria, quando na verdade a pirâmide é meramente demonstrativa, exemplificativa de tentativas de simplificação da teoria. Então, a base da teoria de estratégia, da pirâmide de estratégias regulatórias, começa com autorregulação, parte para autorregulação regulada ou com constrangimento normativo estatal, chamada enforced self-regulation, parte depois disso para regulação por sanções discricionárias e sanções vinculadas. Então, há um constante agravamento das medidas de acordo com o mau comportamento do regulado. Eu não vou especificar caso a caso da pirâmide regulatória, porque me parece mais importante nós abordarmos aqui alguns exemplos, né, de aplicação, mas o que eu quero evidenciar desse slide aqui é que, primeiro, não existe só uma pirâmide, né? O conteúdo da pirâmide, a própria teoria diz que quem faz é o próprio regulador. Então, o bom regulador é aquele que construirá medidas regulatórias e as distribuirá adequadamente na pirâmide. O que a pirâmide me diz? Ela me diz o seguinte, que isso aqui não é simplesmente uma forma do regulador escalar a sua atuação em um caso concreto, não. Então, se num caso concreto a empresa descumpre uma norma e o regulador vem e diz, vamos conversar, vamos fazer um termo de compromisso. A empresa faz o termo de compromisso, descumpre o termo de compromisso. Depois, então, o regulador inicia um processo de fiscalização amplo sobre ela, abre processos sancionatórios e sanciona. Isso não tem nada de inovador. Isso é assim que funciona o direito, né, punitivo, desde que ele existe, né? Você começa com medidas menos graves e vai agravando, né? Ou criando atenuantes ou agravantes. Isso aí não é ser responsivo. Ser responsivo é o seguinte: quem se comportou bem durante os últimos anos, cumprindo a maior parte das normas reguladas, tem direito a um regime jurídico de acesso a medidas que são mais próprias da confiança que isso gerou no regulador. Ou seja, eu teria acesso a um termo de compromisso, teria acesso à possibilidade de reparação voluntária e eficaz da medida sem sofrer processos sancionatórios, terei direito a combinar com o regulador outras formas de regulação para que efetivamente seja melhor regulado, terei mais espaço para autorregulação, não exclusivo,
né? Isso a teoria da regulação responsiva não recomenda exclusiva autorregulação, tá? Agora, se eu não tiver esse comportamento, descumprir algumas normas e outras não, ou seja, tiver um comportamento mais racional e não virtuoso, eu não terei acesso a certas medidas. Eu terei acesso a outras medidas que me incentivem a voltar a uma posição virtuosa, mas já estarei sendo ameaçado, já poderei ter outras medidas aqui previstas. E se finalmente eu for um quanto mais descumpridor da norma ou incapaz de cumprir a norma, eu só terei medidas punitivas à disposição, tá? É isso que é a pirâmide regulatória responsiva. Existem várias pirâmides regulatórias na literatura, e eu deixei todas elas aqui nos slides, né? Pirâmide de perfis dos regulados, né? O regulado na base é considerado virtuoso, depois racional, depois incapaz ou incompetente, ou quanto mais descumpridor da norma. Se é o virtuoso, eu tenho que tentar aplicar persuasão ou justiça restaurativa aqui. Se é racional, eu devo tentar aplicar dissuasão, medidas dissuasórias. Se é incapaz, eu aplico privação ou incapacitação, sanção, medidas sancionatórias mais graves. A pirâmide de recompensas, que eu já antecipei que existe, a pirâmide de sanções com agravamento das sanções, a pirâmide de governança regulatória proposta para países com maior déficit de capacidade institucional, então ele não tem dinheiro suficiente para fiscalizar e monitorar a atividade. O que ele faz? Ele cria um regulador substituto, um regulador privado. Ele delega poderes regulatórios. E esses poderes regulatórios, então, são absorvidos por organizações da sociedade civil ou mesmo empresas, laboratórios, consultorias, auditorias, em que o regulador obriga o regulado a contratar. E isso é uma forma de onerar o regulado para que ele veja que a base da pirâmide regulatória é desejável, ao invés de ficar contratando várias pessoas para fiscalizá-lo, né, em nome do Estado. Uma outra derivação da teoria é essa daqui, do diamante regulatório. Então, são duas pirâmides invertidas, a pirâmide de persuasão e punição está aqui, e a pirâmide de recompensas está aqui. E a única inovação dessa conformação de piramidal é para a identificação de onde estão as normas. Então, as normas estão na junção dessas pirâmides. O cumprimento das normas vai para a pirâmide de persuasão e punição. A atuação do regulado para além das normas, né, então uma regulação aspiracional, está na pirâmide de recompensas. E isso aqui é para evidenciar como que essas pirâmides são variáveis. Isso aqui é uma pirâmide publicada em uma revista médica, né? Pirâmide responsiva, recomendada para uma matéria de saúde, né? A base da pirâmide não é autorregulação, a base da pirâmide é voluntarismo, ou seja, é a ausência de regulação, é o espaço não coberto pela regulação. Acima disso, tem regulação mercadológica, concorrencial, antitrust. Depois, sim, entra a autorregulação, que é uma forma regulatória. A autorregulação não é a ausência de regulação, é a regulação implementada por medidas dos próprios regulados. Mas autorregulação, eu posso ter autorregulação regulada, que é o regulado é forçado a entregar uma proposta de regulação para o regulador, e o regulador aprova essa proposta e se compromete a fiscalizar. Isso que é autorregulação com constrangimento normativo estatal, previsto pela regulação responsiva, que depois deu origem a esse termo autorregulação regulada na literatura alemã, e que depois, hoje, tem um significado mais amplo, né? Autorregulação regulada serve para qualquer tipo de autorregulação em que haja participação do poder público também.
E no topo da pirâmide, comando de controle, sanções, revogação, suspensão de licença. E vou já adiantar que no topo da pirâmide regulatória não existe só sanção. Eu posso ter um encargo administrativo muito mais oneroso do que uma sanção. Um encargo que obriga uma empresa de telecomunicações a fornecer os dados de todas as ligações telefônicas é muito mais oneroso do que uma sanção que se aplica a essa empresa, né? Então, encargos, né, podem ser muito mais onerosos do que sanções. E essa daqui, a pirâmide tridimensional, é proposta pela regulação inteligente, né, de se tentar combinar pirâmides responsivas no regulador, nos negócios regulados e nas organizações que sirvam como reguladores substitutos. Então, heterorregulação, meta-regulação e regulação, governança nodal, né, ou governança em rede, aplicada aqui como reguladores substitutos. Então, o que eu estou fazendo aqui, evidentemente, existem cursos inteiros sobre regulação responsiva, né? É o mesmo ministro 1 para o TCU. Então, dá para resumir aqui em uma disciplina, um pedaço de uma disciplina de Direito Administrativo 3. Mas vejam como que há variações, né, dessa evolução da teoria da regulação responsiva. E para deixar isso claro, eu vou partir para um caso, né, começando pela ANEEL, né, mostrando como que, mais recentemente, é que a postura das agências reguladoras, e no caso aqui estamos falando de uma agência que tem premiação internacional, né? Então, só recentemente introduziu esse artigo na sua norma de fiscalização. Antes disso, as normas de fiscalização eram todas assim: quem é competente para fiscalizar, quem pode aplicar sanção, como é que funciona o processo sancionatório, e assim, e quais são os direitos, etc. e tal. E nenhuma norma aparecia qual era a finalidade da fiscalização. Como é que eu vou aplicar uma instituição de direito público, que é a sanção, ou a fiscalização, que é um conceito mais amplo, se eu não souber qual é a finalidade dela, né? Ficava parecendo que a única finalidade da fiscalização seria aplicar sanções. E isso foi o entendimento prevalecente, inclusive do TCU, durante décadas, né? Só na última década para cá é que o TCU deixou bem claro na sua jurisprudência que a função da sanção nos setores regulados seria regulatória e não simplesmente arrecadatória. Tá? Então vejam como que o direito evoluiu nessa seara, né? Há certas searas do direito que são mais estáveis, né? Estáticas, milenares, mas nessa ele evoluiu de 10 anos para cá só, né? E tem muito espaço para inovação. Aqui o que diz o artigo 2º dessa norma, né, de parametrização, de fiscalização. A fiscalização visará primordialmente a educação, orientação dos agentes, prevenção de condutas violadoras da lei. Isso aqui é uma novidade. Ou seja, dizer que o objetivo principal do regulador é evitar que o dano ocorra, né? Quando, evidentemente, se perguntasse isso para qualquer cidadão, qualquer indivíduo, né, ele dirá assim: eu imagino que o regulador esteja lá para me proteger, né, e não para simplesmente aplicar sanções nos regulados e engordar o patrimônio público, né? Não é esse o objetivo do regulador, tá? Isso, pela primeira vez, foi colocado em uma norma de 2019, muito pouco tempo, né? Como parte do processo fiscalizatório, as superintendências de fiscalização adotarão um procedimento de monitoramento e controle. Ou seja, o que ele está dizendo é que a fiscalização não é simplesmente processar uma pessoa, identificar um ilícito e abrir um processo administrativo sancionatório e aplicar sanção. Uma boa parte da fiscalização é monitoramento. O controle é uma parte da fiscalização. E o monitoramento visa
por exemplo, firmar planos de resultados para melhoria contínua do setor e com base em evidências de que aquela regulação realmente está produzindo boas soluções. Né? E isso é uma ideia importante, né, para a regulação. Bem, a Ancine, desde 2012, tem uma instrução normativa que fala da possibilidade de reparação voluntária e eficaz. Essa reparação voluntária e eficaz visa exatamente impedir a constituição do ilícito para fins de punição. Ou seja, se a empresa efetivamente reparar voluntariamente e de forma eficaz o dano que ela causou, não faz sentido processá-la e abrir um processo e sancionar, porque o resultado, finalidade regulatória foi cumprido. Se eu, depois dela reparar voluntariamente uma medida, eu ainda puni-la, ela nunca mais reparará voluntariamente a medida, porque ela não verá nenhum benefício em ser virtuosa. Ela se transformará num agente racional, ou seja, ela tomará o elixir lá do Mr. Hyde, né? Então, aqui o que está dizendo essa norma é que uma conduta virtuosa do regulado gera um regime jurídico diferenciado de não punição. Né? E se ele tiver sido condenado por pelo descumprimento da norma nos últimos 2 anos, ele não terá acesso a esse benefício da reparação voluntária eficaz, o que fará com que ele pense 2 vezes antes de descumprir a norma, porque ele não terá como negociar a sua aplicação. Então, vejo que isso aqui já estava na Ancine e em pouquíssimas outras agências. Essa previsão existia, inclusive quando havia interesse, né, da agência de criar esses mecanismos, era enfrentado era contrastado com uma medida da Procuradoria especializada, né, naquela autarquia, como sendo inconstitucional. A ANTAC, ainda mais tão recente quanto em 2019, ela propôs uma mudança do seu formato de fiscalização. A ANTAC é uma agência relativamente pequena para o tamanho do trabalho que ela tem, né, que é fiscalizar mais de 90 e tantos % das entradas e saídas de produtos no Brasil, né? Porque eles vão por via marítima. Né? Pouca coisa, comparativamente, vai por via aérea, né? Ou terrestre. Né? A maior parte vai por via marítima. Então, é uma agência importantíssima, é um setor importantíssimo. Né? A riqueza nacional depende disso. Ela tem pouco pessoal para cada vez mais agentes econômicos a serem controlados. Então, o que ela fez? Adotou uma modelagem mais elaborada para poder fazer frente a esse déficit de capacidade institucional. E passou a criar uma cesta de medidas para perfis de regulados. Então, se você for um regulado que cumpre mais as normas, ou seja, cumpriu certos índices de cumprimento de norma, de descumprimento de normas, você terá direito, será fiscalizado por documentação, por um tipo de fiscalização documental simplificada. Se, no entanto, começar a descumprir, a fiscalização se agrava para documental completa. Se descumprir ainda mais, padrão in loco, fiscalização presencial. E se for descumpridor, quanto mais, fiscalização híbrida, tanto documental quanto padrão, com maior intensidade. Então, o que o regulador está dizendo? Está dizendo o seguinte: eu não tenho capacidade institucional de regular todos em todos os momentos. Então, eu sou obrigado a selecionar. A minha seleção deve ser pautada por interesse público. No caso, eu verifico os grupos de risco. Quem descumpre a norma regularmente tem mais risco de continuar descumprindo do que quem nunca descumpriu uma norma. E esse aqui, então, tem mais condições
de ser fiscalizado mais levemente, porque eu não tenho como fiscalizar todos os atos de todos os agentes. E com isso, efetivamente se aplica o princípio da isonomia na fiscalização, que não era aplicado no Brasil, né, sem nenhuma reação por parte da doutrina administrativa. Tá? Como que a ANTAC faz isso? Ela usa triângulo de Pascal, sequência de Fibonacci, para classificar os regulados em uma pirâmide. Né? E essa classificação acontece por índices de regularidade normativa. Hoje o nome do índice é Índice de Irregularidade Normativa, IR, e outros índices. Começou a ser aplicado em 2020, pensaram em 2019, foi aplicado em 2020, e 2021 foi melhorado. Né? E aqui verão, né, a resolução da ANTAC sobre fiscalização, não tem nada de novo. Ela não diz nada sobre regulação responsiva, não diz que tem reparação voluntária eficaz, não diz que a finalidade da norma é mudar o comportamento. Isso aqui foi uma construção exclusiva da Superintendência de Fiscalização da agência, né? E a superintendente deu uma das palestras do ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório de uns 2 semestres atrás, mostrando esse esforço e falando algo que chamou a atenção, né? De que na vida dela como reguladora, ela nunca tinha visto uma empresa perguntar como que poderia melhorar o seu comportamento. Isso não é incomum em todos os setores. As empresas, a única coisa que vão fazer na agência é levar os seus advogados para discutir o texto da norma e dizer que ela não descumpriu aquilo que efetivamente tenha descumprido. Tá? Não, ou se defender, evidentemente, de alguma injustiça, quando é o caso, mas, em geral, ela está lá se defendendo para invalidar um processo administrativo, coisas desse tipo. Então, ir lá na agência para perguntar como pode melhorar o seu processo de funcionamento para que não prejudique os direitos fundamentais, isso ela disse que nunca havia visto na agência até o momento que aplicou essa nova modelagem. E as empresas começaram a vir querendo saber como que mudavam de nível na classificação da agência de melhor cumpridoras para que não sofressem o tipo de fiscalização mais detalhado e oneroso, né, difícil de ser respondido. Né? Isso evidencia, né, como que as coisas são. A ANS também aplica reparação voluntária e eficaz. Ela até dá sigla aqui, RVE, tentando mostrar que para esses casos ela não praticará sanção. E a ANAC recentemente abriu um projeto prioritário, né, de gestão da fiscalização, depois outro de qualidade regulatória da ANAC, e um terceiro de enforcement, que depois o próprio diretor da ANAC me falou que os reguladores chamavam jocosamente de enfraquecimento, né, de que na verdade estava enfraquecendo a agência, estaria, né, e dali surgiu uma resolução dizendo que, na verdade, a resposta a uma desconformidade normativa não seria simplesmente sanção, e sim outras medidas preventivas e acautelatórias. Com a evolução desse projeto prioritário, o projeto prioritário atual da ANAC, que se iniciou no ano passado, é chamado regulação responsiva. O projeto prioritário é uma decisão da diretoria da ANAC que orientará a atuação prioritária da agência para geral. Né? E isso mostra a força que tem a regulação responsiva hoje. Né? E houve pesquisas, inclusive da UNB, tentando demonstrar qual seria a relação entre uma regulação baseada em risco, né, e a regulação responsiva, e não existia isso na literatura,
e esse é o ponto que eu deixei para a aula que vem, vocês poderem ler, né, o relatório referente a essa correlação entre regulação baseada em risco e regulação responsiva. Bom, como eu disse, a temática aqui é praticamente infinita, né? E seria inadequado, né, que eu tentasse tratar de todas as matérias regulatórias aqui no, no, no setor, né? Então, nós estamos aqui tentando evidenciar os aspectos centrais, né, da regulação responsiva e outras teorias regulatórias.